Antes da gente continuar no rugby, só queria abrir um parênteses. Esse negócio que você falou de tiro. A galera... Explica aí pra galera como é que faz um treino de tiro bem feito. Porque, mano, uma vez eu fiz um treino de tiro, eu acho que foi a pior sensação que eu tive por uma semana e meia, assim. Eu fiquei dolorido, mano, como se eu tivesse treinado, tipo, uma musculação. Os tiros é um específico dentro... Quando a gente fala tiro, é referência ao tiro que você dá de... Sim. Então é o treino de velocidade. Sai correndo. Exato. Então tem 10 tiros de 100... 10 tiros de não sei quanto. Seriam 10 sprinters, né? 10 tiros de velocidade. Aí você tem os tiros anaeróbico alático e você tem os tiros de resistência anaeróbica, depende da prova que você faz. Os tiros curtos, geralmente os anaeróbicos, você usa muito no 100 metros, de 30, de 40, de 50. Isso você vai usar em todos os esportes. E você tem os de resistência de velocidade. Passou ali de 120, 150, depende da pausa que você dá para esses tiros, eles passam a ser de resistência de velocidade. Mas o que é o interessante do tiro? Quais são os grupos principais ali que estão envolvidos? Por que você ficou dolorido? É glúteo, posterior e panturrilha. Então, você tem que estar com o quadril encaixado o tempo inteiro quando você está correndo. Sim. Perfeito? Para você manter esse quadril inteiro encaixado o tempo inteiro, para que o glúteo tenha uma boa ação e você consiga fazer a extensão total de quadril em cada passada. Perfeito? Perfeito. Então, a passada grande numa corrida... Não vem porque você voluntariamente abriu sua passada, eu abri o joelho, eu abri minha perna. Não. Vem da potência que se aplicou em cada porrada no chão e isso te jogou o mais longe possível. Perfeito. Entendeu? O tocar no chão o mais rápido possível jogando o máximo de potência. Isso que te dá a potência, te dá a passada longa na corrida. E quando você faz isso direito, posterior, glúteo e panturrilha. Se você estiver sentindo o quadríceps quando você correu muito, você tá correndo errado. É o que a gente fala de estar correndo sentado. Tá. O cara vai meio que aqui. Exato. Né? Então, aí é a hora que entrar outra coisa da ginástica que eu falo na corrida. O cara que tem uma boa ginástica olímpica, quando você passa pra corrida, o cara consegue fazer muito bem, manter o quadril estável durante a corrida. Tá? Uma coisa é você manter um quadril estável numa prova de velocidade, que você tem que fazer muito mais força. Porque tá correndo a 35, 40, ou chegar a 40 e poucos por hora. Imagina 40, 45 por hora, você segurar o quadril ali, ó, para continuar dando cada passada e empurrando com o máximo de potência. Entendi. Né? Esse é o segredo da corrida. Então, se você corre com o quadril meio que um pouco em retroversão, com ele encaixado o tempo inteiro, para você melhorar a eficiência da potência do glúteo na hora que você transfere essa força pro chão. Entendi. Entendeu? Cara, foda, mano. Que louco. E aí, então, esses detalhezinhos que fazem uma puta diferença. Por isso que você faz aqueles treinos... Por isso que às vezes... Então, olha que legal. Você pega os caras de pista, fundo, qualquer atleta. No mínimo, o aquecimento dos caras são 1 hora de aquecimento. O que está envolvido nessa 1 hora de aquecimento? Todos esses exercícios de força, de abdômen, de core, de educativo, para poder melhorar essa corrida. Esses detalhezinhos que eles precisam segurar mais esse quadril. É ali que você perde 1, 2 centímetros cada passada, que dá a diferença em milésimo lá na frente. O que acontece nesses grupos de corrida hoje em dia? Você acha que alguém faz isso? Não. Pega a planilha e sai correndo. Cara, se o cara que é profissional faz isso 1 hora todo dia, por que você que é amador não faz? Não, vamos pegar o lado bom. Fazer isso. Pega a planilha e sai correndo aí, vamos aí. Então o cara, pra ele dar um tiro de 100 metros, ele fica 1 hora aquecendo, 1 hora fazendo exercício. O cara já chega na pista pelo menos 2 horas antes. Aí ele vai falar, hoje em dia os caras faz muita soltura, faz liberação, alonga, um monte de coisa. Aí depois começa o aquecimento. Até porque se o cara for direto, ele vai romper alguma coisa. Exatamente. Aí começa o aquecimento. Ele vai começar a fazer todos aqueles educativos, começar a estimular, trabalhar a velocidade. Então, quando entra na pista ali, na competição, tanto que toda pista olímpica é obrigada a você ter uma segunda pista, que é a pista de warm-up, de aquecimento. O cara já tá 2 horas ali na pista de aquecimento. Cara. Entendeu? Cara, então você tava ali no rugby e você ficou quanto tempo no rugby? Fiquei acho que 8 anos. 8 anos? Eu acho que acho que foi 8 anos. Mas assim, e aí depois eu fui pro power. Que eu não aguentava mais correr. Eu estourei meu tendão calcâneo no rugby. Mas não foi pelo rugby, foi pelas as cargas de treino que eu tive no atletismo. Meus 2 tendões, quando eu cheguei no rugby, já estavam sem mobilidade nenhuma. Eu não mexia mais o pé. Caramba. Eu não mexia mais o pé. Você não teve nem contato pra ter uma lesão dessa? Não teve nada. Tanto que a primeira lesão que eu tive ferrada no rugby foi de tendão patelar. No meio do jogo, estourou meu tendão e parar no meio da coxa. Ô, louco. E você tava o quê? Correndo? Tava correndo normal, cara. Então, foram um jogo SPAC e Pasteur lá em São José dos Campos. Tava ridículo, assim. A gente tava
Tava muito na frente dos caras ganhando. Fui pegar uma bola, saí correndo, nem precisava. Acelerei, quando eu olho, pô, chutaram meu joelho. Eu falei, não, ninguém chutou seu joelho. Aí o joelho não flexionava. Imagina se é 20, 30 por hora correndo, o joelho duro, assim. Nossa. Aí, comecei a gritar, sentei no chão com o joelho flexionado, aí peguei e empurrei. A patela veio parar no meio da coxa, igual a do Ronaldo. Caralho. Aí a história, pô, me leva pronto-socorro rápido. Chegou no pronto-socorro, tava falando, cara, rompeu. Tá, e aí? Ah, tem que operar, mas aqui a gente não faz esse tipo de coisa. Falei, puta, fudeu, mano. Tá, beleza, e aí? Tá, tipo, pô, uma mobilização aqui, então, dá pra você enfaixar e dar um jeito rápido, aproveitar que eu tô quente, vou pegar o carro e vazar pra São Paulo, né? Eu tinha uma Ranger manual naquela, não, imagina, mano, como é que com a perna enfaixada, o joelho rompido. Falei, tá quente, vamos que vamos. Por enquanto, e pra né? pisar na embreagem. Ô, louco. Veio na rodovia, beleza. Eu morava lá no próximo do Hospital das Clínicas. Sim. E eu vim de São José. E a hora que chegou na Marginal pra subir a Rebouças? Nossa. A Rebouças naquela época ainda tinha 3 faixas, não tinha faixa de ônibus, tá? Imagina, cara. Chegou uma hora que eu tava pisando na embreagem, eu tava assim, ó. Desse jeito aqui, eu entrava no meio do carro, baixava tudo pra pisar na embreagem pra poder chegar em casa, cara. E aí chegou, tá? Cheguei em casa, normal. Eu e minha mãe, né, enfermeira, olhou e falou, nossa, o que você fez? Eu falei, acho que rompeu. Naquela época, por graças a Deus, eu trabalhava na Escola Paulista de Medicina. Tá. Inclusive foi lá onde eu conheci o Muzi, né? Quando ele estava no primeiro ano de medicina. Então tá. eu entrei lá no atletismo. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina, essa é uma outra história, através de um moleque que treinava atletismo comigo, né? Que fazia salto em altura, a gente chamava ele de João do Pulo, João, muita gente boa, um moleque, gente finíssima. E ele passou em medicina naquela... fazia medicina lá. E o terceiro ano, que era a turma dele, na época, ele falou, cara, estão abrindo uma academia lá na Escola Paulista de Medicina, você não quer trabalhar lá? Eu falei, pô, cara, vou. Tava no primeiro ano, no segundo ano de Educação Física. Falei, vamos embora. E aí comecei, a minha primeira sala de musculação foi na Escola Paulista de Medicina. Caralho, que foda. Eu tava no segundo ano. Então lá eu já fiz uma outra... Como eu conhecia todo mundo do atletismo, da escola, porque eles desciam na pista para treinar, então eu fazia muita coisa específica de treino para eles na musculação. Tanto teve uma época que o próprio técnico da escola se machucou, teve uma lesão, teve um acidente de moto, e eu fiquei com alguns atletas do atletismo. Treinei alguma molecada lá, dos caras da Escola Paulista. Então eu tinha um amor muito grande pela Escola Paulista, primeiro que eu trabalhei lá. Sim. E assim, puta respeito por todos os caras. E os caras que naquela época eram os médicos, que estavam começando, que era tudo aluno, hoje já são um cara, né, renomado na medicina. Então quando eu estourei o joelho naquela época, primeira coisa, liguei pro Joãozinho, falei, cara, estourei o joelho e tal. Não, relaxa aí, vou resolver isso pra você. Essa sábado à tarde, tal. Ah, não sei o que, ó, liguei, falei com fulano falou, ó, precisei de diadema de segunda cedo que os caras vão te operar. Pô, de segunda-feira eu tava operando. Onde você ia conseguir isso? Nossa. Que convênio que ia fazer liberar isso pra você em 2 dias? E aí operou, quanto tempo de recuperação a aí? pior cirurgia da minha vida. A recuperação. Eu já ouvi dizer que a recuperação disso daí é bizarro. Pior Você recuperação. trava, né, a perna, a flexibilidade, não, né? Pior assim, ó. Primeira vez que dobra o teu joelho ali. Pós-operatório é o pior. Eu estourei tendão calcâneo, estourei peito. Não, esquece. Patela não tem jeito. Porque, cara, depois que ele opera tal, essa fibrosase, você tem que quebrar esse processo de fibrose. Você tem que voltar a flexibilidade do joelho. Meu joelho não mexia. Então, cada dia é um ângulo que você recupera até eu conseguir encostar meu calcanhar no glúteo. E aí foi uma luta. Então, tinha dia que eu mordia a toalha lá, a mulher... E hoje normal. Normal, de boa. Só que eu voltei, consegui fazer agachamento de novo, pesado. Correr, eu já tava correndo com 8 meses. Tanto que eu voltei a jogar rugby, estourei, tipo, lá no começo do ano, eu joguei um 7 depois de 8 meses. Mas voltar a agachar pesado, 18 meses. O Hedley você conheceu lá? O Hedley, cara, ele era do atletismo lá do Centro Olímpico antes de mim. Ele é um ano mais velho que eu. Vou trazer ele. Você tá ligado? Pô, o Hedley é meu parceiro, cara. E depois ele competiu muito tempo. O Hedley foi recordista sul-americano da barreira. Foi. Cara. O cara tinha 2 metros, cara. Gente corria boa pra demais. caralho. Gente boa pra caralho. Ele e o Jadel. Jadel também. Gente boa. Hoje ele é instrutor de tiro, né? Tiro, cara. Grandão. Aí ele segurança e aí agora instrutor de tiro. Ele é instrutor de tiro, cara. Ele foi pra Olimpíada, se eu não me engano, 2004. 2004. E 2008, eu acho. Eu não lembro, agora não tenho certeza. O cara é bom pra caralho. Mano.